bombeamento ele está ligado diretamente com as linguagens regulares. Então, para uma determinada linguagem ser considerada regular, é necessário que ela seja, as cadeias dessa linguagem sejam aceitas por no mínimo um autômato finito determinístico. Vale lembrar que a linguagem regular é a linguagem do tipo 3 da hierarquia de Chomsky. Então é uma linguagem considerada com menor poder computacional na hierarquia de Chomsky. Então a teoria afirma, segundo alguns livros como o do Sipser, que toda linguagem regular ela tem uma característica especial. E se a gente puder demonstrar que essa linguagem não tem essa característica, então ela é considerada como uma linguagem não regular. E para provar isso, para a gente conseguir provar que a linguagem não tem essa característica, a gente usa o lema do bombeamento. Qual que é a teoria desse lema? É necessário que eu tenha um K maior que zero. Esse K a gente vai utilizar como a nossa constante. A gente tem uma palavra, uma determinada cadeia pertencente a uma linguagem. O tamanho dessa cadeia ele tem que ser maior que a nossa constante. Então, no caso, a nossa constante tem que ser maior que zero, então ela pode ser no mínimo 1. E a palavra tem que ser no mínimo 1 ou maior que 1. Tem que ser maior ou igual a constante. E se, dado a palavra dessa linguagem, a cadeia dessa linguagem, a gente tem que conseguir dividir ela em três partes, que é x, y e z. Quando a gente efetuar essa divisão, o y ele tem que ser diferente de lambda, então ele não pode ser uma palavra vazia. A concatenação do x com o y, o tamanho dessa concatenação tem que ser menor que o nosso k, menor ou igual que o nosso k. Dado que, então, para cada i maior que zero, a gente vai ter x, y elevado a i, que pertence à linguagem para todo i maior ou igual a zero. Então, como pode observar pelas regras, o y nunca pode ser lambda, o nosso x ou o nosso z, ele pode ser lambda, ele pode ser uma palavra vazia. Um fato que é importante analisar na hora da prova é se todas as cadeias de L têm comprimento menor que o nosso K, que é a nossa constante K. Se isso acontecer, o teorema vai ser aceito por vacuidade. Ou seja, todas as cadeias da nossa linguagem L são menores que a nossa constante K. De acordo com o lema do bombeamento, vamos trabalhar com outro exemplo, considerando esta sendo uma linguagem regular. Então, a linguagem que eu tenho de zero, uma quantidade de zero que seja maior ou uma quantidade maior ou igual a zero. Então, eu posso ter um ou zeros ou uma quantidade infinita e 1. Né? Tem que terminar, então, essa linguagem termina com o símbolo 1. Vamos considerar uma cadeia da seguinte maneira: selecionar uma palavra que seja 0 e vou já substituir esse n pela nossa constante k. Então vou só representar com k, depois a gente pode até escolher um valor para essa constante. Então a palavra 0, k1. A gente pode escolher, por exemplo, para ficar um exemplo mais prático, escolher uma constante k, vou escolher o valor 2.
e a gente vai distribuir esta palavra, fazer uma subdivisão, como o lema nos mostra, subdividir ela em x, y e z. Então a gente vai ter a palavra da seguinte forma. Como a gente escolheu um K2, a nossa palavra vai ficar 0, 0, 1. A palavra ela é maior do que o nosso K, então o lema já não se prova por vacuidade, porque a palavra, o módulo de W é maior que K, então a gente continua trabalhando com o lema. E agora a gente precisa fazer a distribuição dessa palavra, subdividir ela em x, y, z. Veja, se a gente escolher y sendo 1, lembrando que, das regras, y não pode ser lambda e o módulo de x e y tem que ser menor ou igual a k. Se a gente escolher y como 1, a gente vai ter um problema, porque a gente vai ter, obrigatoriamente, a gente vai ter x valendo 0 elevado a k, o y valendo 1 e o z pode ser lambda, por exemplo. A gente tem um problema, porque o tamanho de 0, de x e y, que é 0 elevado a k, e 1, vai ser maior do que o k. Porque a gente vai ter 0 elevado a k mais alguma coisa, que é o y, que tem que ser pelo menos 1. Pelo menos 1 o y tem que ser. Então o tamanho dele vai ser maior que k. Então essa distribuição não pode ser feita. Podemos distribuir também da seguinte maneira. Como o x pode ser lambda, só o y que não, a gente pode determinar aqui sendo x como lambda, o y sendo o 0 elevado a k, aqui na distribuição que a gente fez como k valendo 2, então y sendo 0, 0, e o z pode ser 1. Então vamos só aplicar isso na regra para ver se a gente não está cometendo nenhum erro. X sendo lambda, não existe nenhuma restrição para isso, ele pode ser lambda. Y tem que ter pelo menos um caractere, ele não pode ser lambda, então está certo, ele está sendo 0 elevado a k, que é 0, 0 no nosso exemplo. O tamanho da concatenação de x e y é menor ou igual a k? No caso aqui, x é 0 e y é 2, né, que tem dois símbolos, então ele é igual a k. Então essa regra também é válida. Agora a gente vai aplicar o bombeamento sobre, usando a variável i sobre o y, para ver se o lema continua sendo válido. Então a gente vai escolher um i e vamos mostrar no prático e também na questão teórica como que esse lema vai ser ou não aprovado. Então vou escolher para i igual a 2. Como que vai ficar essa nossa palavra w? A gente vai ter x, que é lambda, então não vou nem representar aqui na palavra. A gente vai ter y elevado a i, que é 2. Então a gente vai ter o y elevado a i, que vai ser 0, 0, 0, 0. E a gente tem mais a concatenação com z, que é 1. Nesse exemplo, a gente escolheu um i que deu certo, ele passou pelo lema do bombeamento. Por quê? Essa cadeia que a gente escolheu continua pertencendo à linguagem,
diz que pode ser vários zeros e terminando a palavra com U, continua sendo válido. Formalmente, a representação formal disso, para mostrar que ele continua sendo válido, é de que ele vai ter 0 elevado a k mais o módulo de y. Por quê? A gente tem o k, que foi que a gente escolheu, a constante que a gente escolheu foi 2, mais a quantidade de y, que é pelo menos 1. Então, a gente vai ter 0 elevado a k mais módulo de y. Nesse exemplo, ele vai continuar funcionando porque vai ter uma certa quantidade de zeros e vai terminar com 1. Para ir valendo 1, a gente tem a palavra sendo somente o y, porque o x é lambda, que é y elevado a 1, 0, 0, e o z, que é 1. Formalmente, a gente vai ter 0 elevado a k concatenado com 1, porque o y a gente escolheu ele uma vez só. Então ele não vai somar o y. E para um outro exemplo, só para deixar bem claro, vamos escolher i igual a 0, que a regra permite, né, que o i seja maior ou igual a 0. Então a gente vai ter a palavra sendo somente z, porque x é lambda, y a gente elevou a 0. Nesse caso, a gente pode deixar ele sem aparecer, porque no bombeamento a gente pode esconder o y, né? E a representação formal ficaria 0 k menos o módulo de y concatenado com 1. Chama-se, está bombeando para trás, porque a gente está tirando o y, né? Porque levou ele a 0. Então, k menos o y que a gente tirou, como no nosso exemplo, o k é 2 e o y estava sendo como 2 zeros, então ele também era 2, o zero sumiu, ficou somente o 1. Então, de uma maneira formal e da maneira prática, como que vai ficar os exemplos. Isso mostra que a gente definiu que essa linguagem, a gente assumiu que essa linguagem é irregular. E a gente conseguiu passar ela pelo lema do bombeamento. Isso, o lema do bombeamento não prova que ela é regular, né? O lema do bombeamento serve para provar que linguagens são não regulares. Nesse caso, a gente só pegou um exemplo, assumiu que a linguagem é regular e conseguimos passar pelo lema do bombeamento, mas que não serve de prova que ela realmente é regular. Então agora eu vou dar um exemplo de uma linguagem não regular que não passa pelo lema do bombeamento. E os motivos porque ela não passa pelo lema do bombeamento. Bom, a linguagem que eu vou trabalhar é 0 elevado a n, 1 elevado a n, 2 elevado a n, tal que n seja maior ou igual a 0. Nesse caso, a gente precisa fazer uma seleção de uma forma que todas as cadeias da linguagem se enquadrem nessa formatação, x, y, z. Só que para a gente fazer essa seleção, existem algumas regras. Que são, na verdade, tem duas regras específicas. A primeira, o y não pode ser igual a lambda, tem que ser diferente de lambda, da palavra vazia. E o módulo de x, y tem que ser menor ou igual a k. Ele não pode ultrapassar k. Então, uma maneira, olhando essa linguagem aqui, uma cadeia que a gente iria montar seria 0n, 1n, 2n.
para ser mais genérico para qualquer cadeia que essa palavra pertence. Só exemplificando, essa linguagem ela pode ter a mesma quantidade de... Ela tem que ter, na verdade. Todas as cadeias delas têm que ter a mesma quantidade de zeros, a mesma quantidade de uns e a mesma quantidade de dois. Ou seja, se eu tenho 2 zeros, eu tenho que ter 2 uns e eu tenho que ter 2 dois. Então tá. Para a gente trabalhar com as variáveis que já temos aqui, eu vou trocar o n por k. Então vai ficar 0 elevado a k, 1 elevado a k e 2 elevado a k. Bom, já temos nossa palavra. Agora temos que dividi-la em x, y, z, de uma forma que o y seja elevado a i, e esse i vai ser a parte que nós vamos bombear na palavra para provar se essa linguagem é não regular. Então, qual que é a maneira que a gente pode escolher aqui que represente essas duas regras do lema do bombeamento? Um exemplo é, por exemplo, o primeiro, o y não pode ser lambda. Então, já temos que o y vai ter que ser ou zero, ou uma parcela de 0, ou uma parcela de 1, ou uma parcela de 2. Essa parcela que eu digo uma determinada quantidade de zeros, uma determinada quantidade de 1s, ou uma determinada quantidade de 2. Só que entra a segunda regra, que é xy, o módulo de xy tem que ser menor ou igual a k. Portanto, logo a gente pode ver aqui que o y vai ter que estar dentro do zero. Porque se o y for 1, só mostrando, se o y for igual a 1k, o módulo de... Se o y for igual a 1k, x vai ser igual a 0k. Logo, o módulo de xy vai ser igual a k mais k, que é maior que k. Ou seja, ele não representa essa segunda propriedade, porque a gente chegou a 2k. Só mostrando isso a gente já vê que o y não pode passar do zero. O y tem que ser uma parcela do zero. Então, agora sabendo que o y tem que ser uma parcela de zero, a gente só tem que encontrar a parcela do x. Bom, então, a gente tem que... O x pode ser tanto lambda, quanto 0 elevado a k menos 1, k menos 2, k menos 3. Independente do valor de x, y tem que ser uma parcela de 0 aqui. Então, a gente vai supor uma variável t maior que 0, onde a gente tem que agora 0k menos t concatenado com 0t, com 1k e 2k. Dessa forma a gente pegou x sendo k menos t, y sendo o elevado a t e z sendo o restante. Chegamos a uma conclusão que já especifica as duas propriedades, as duas regras principais do lema do bombeamento. Dessa maneira a gente tem um conjunto de cadeias, ou melhor, todas as cadeias da linguagem, a gente mostrou que fazem parte, que podem ser bombeadas agora. Então a gente chegou a uma conclusão agora, que nós temos 0 elevado a k menos t, o qual representa o x, concatenado com 0 elevado a t, que representa o y, só que a fórmula do lema é o quê? O y é elevado a i, então agora a gente tem 0 elevado a t vezes i. E o restante, 1 elevado a k e 2 elevado a k, sendo o nosso z. Para que
essa linguagem seja considerada como uma linguagem regular, que ela não é, mas só para entender, para que ela seja considerada uma linguagem regular, todas as cadeias dela no formato x, y elevado a i, z, devem pertencer a essa linguagem. Então a gente vai mostrar que essa linguagem não é regular através do nosso lema do bombeamento. Então aqui, um único exemplo a gente já mostra que essa linguagem não é regular. Se a gente colocar i igual a zero, porque o i ele é maior e igual a zero. Se a gente colocar i igual a zero, a gente já mostra que essa linguagem não é regular. Por quê? O que a gente vai ter com o i igual a zero? W igual a 0k menos t, concatenado com 0, t vezes 0, 1 elevado a k, 2 elevado a k. Ou seja, a gente chegou a uma conclusão que W é igual a 0 elevado a k menos t. Aqui a gente vai cortar, porque na hora de selecionar, o y não pode ser lambda. Mas agora, na hora de bombear, fazer o bombeamento, ele pode ser. Então, aqui o que a gente vai ter? K menos t, concatenado com lambda, concatenado com 1k, concatenado com 2k. Então, a gente chegou à conclusão que a nossa cadeia, nossa nova cadeia aqui, o que vai acontecer? 0 não vai ter o mesmo tamanho de 1 e de 2. Por quê? O t que a gente determinou, ele é maior que 0. Ou seja, ele, no mínimo ele vai ser 1. Então vamos supor que o t seja 1. O 0 vai ser elevado a k menos 1, que já não é mais k. Então essa cadeia já não pertence mais à nossa linguagem. Porque a nossa linguagem, lembrando, ela precisa ter a mesma quantidade de zeros, a mesma quantidade de uns e a mesma quantidade de dois. Nesse caso, 0 sempre vai ter um elemento a menos, quando t for igual a 1. Se t for igual a 2, 0 vai ter 2 elementos a menos. Então, a gente nunca vai conseguir chegar numa conclusão, numa cadeia, que seja a mesma quantidade de zeros, de uns e de dois, através do lema do bombeamento. Com isso, nós provamos que a linguagem é não regular.